Bom, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo eu vou analisar a entrevista que o Ciro Gomes concedeu ao professor Marco Antônio Villa nesse dia 28 de setembro e teve alguns detalhes importantes para a gente destacar aqui com vocês. Mas antes eu quero pedir a ajuda daqueles que não se inscreveram e, se puderem, se inscrevam no canal, ativem as notificações e aí todo mundo que já está aqui, se puder também, deixa o like porque isso é extremamente importante para nós. Bom, pessoal, vamos destacar aqui alguns pontos antes de entrar na fala do Ciro. O professor Villa é alguém muito respeitado no meio jornalístico, também entre a classe política. Claro que os bolsonaristas e os lulistas não gostam muito dele. Por quê? Porque ele sempre foi um crítico desse governo Bolsonaro e também antes, quando o PT esteve no poder, ele fazia críticas duras. E hoje em dia ele acaba atingindo um público que é um público importante para o Ciro buscar. Que é justamente esse que, olha, não está satisfeito com o Bolsonaro e que também não quer a volta do Lula. Então, por isso eu acho que o Ciro estar nesse espaço e outros como este é extremamente importante para a estratégia. E o Ciro, que foi lá agora pela terceira vez, o professor Villa destacou, eu fui dar uma olhada aqui, e detalhe importante, o vídeo mais visto do canal do professor Villa é uma entrevista dele com o Ciro, que tem o título Sou um Nacional Desenvolvimentista, tem quase 1 milhão de visualizações. Só para ter uma curiosidade, a do Sérgio Moro está em quarto lugar com 444 mil views, menos da metade. A outra entrevista do Ciro está em 14º, também ali bem colocada. Eu acredito que essa vai subir bastante. Foi colocada num horário muito ruim, né? 7 horas da manhã, uma live. Realmente, assim, foi gravada antes, só foi publicada no formato live e acho que ela será muito visualizada também. E o professor começou perguntando sobre terceira via e ele próprio disse que não gosta muito dessa expressão. O Ciro, claro, reforçou que também não gosta e que ele não se encaixa nela. Por que não? Naquilo que ele vive falando. Lula e Bolsonaro, apesar de serem personalidades diferentes, Lula no campo da democracia, o Ciro destacou isso, antes que venha aqui algum lulista, tá equiparando Lula com Bolsonaro. Não. Ciro deixou claro, Lula está no campo da democracia, da humanidade, Bolsonaro no campo do genocídio, do fascismo, mas o modelo econômico e de governança são os mesmos, desde o segundo mandato de FHC até agora. Então aqui agora tem um detalhe importante, porque o Ciro vai dizer que nesse aspecto de via ele é a única alternativa. E reforça, menos por mérito meu e mais por demérito dos meus ilustres competidores na área. Porque o Dória, um detalhe importante aqui, é viúva de Bolsonaro e defende rigorosamente a mesma economia política. O Eduardo Leite, também viúvo do Bolsonaro, defende a mesma economia política e por aí vai. Nesse por aí vai, ele não falou de mais ninguém, mas aqui eu vi que ele poupou o Mandetta. Será que é visando uma futura aliança? Isso é possível? Sim, a gente já falou aqui em outros vídeos. Vai depender de muitas coisas, mas eu acho que o que o Ciro fez aqui foi não destruir pontes com aquele que pode futuramente estar com ele. E esse é um detalhe importante também. Bom, e aqui o professor Villa entra num ponto agora desse momento que muitos apoiadores do Lula tentam já entrar no clima de já ganhou. Estamos a 13 meses das eleições, mas tem gente comemorando como se a eleição fosse amanhã e Lula no primeiro turno, coisa que nunca ganhou. Então isso aí é uma ilusão neste momento. Aí o Ciro fez uma explicação em relação àquilo que ele vê neste ponto, daqueles que estão com Lula porque não querem Bolsonaro e vice-versa, que existe um caminho sim para que ele próprio cresça. Lembrou de que quando foi prefeito, governador, ministro, teve uma atuação de muito êxito reconhecido. Disse também que tem uma vida limpa, que nada é mais do que a própria obrigação, mas que tem que ser valorizado neste momento. E aí ele parte para um ponto importante. Não sei se vocês se recordam daquele vídeo que o Ciro fez chamando Bolsonaro de traidor. E aquilo foi extremamente interessante porque muitos bolsonaristas que ainda apoiam Bolsonaro ou aqueles que apoiaram o atual presidente, mas que já disseram, olha, não apoio mais, mas naquela ocasião era o que achavam ser o melhor para o Brasil, e a gente tem que respeitar o eleitor. Quando o Ciro coloca Bolsonaro na posição de traidor, ele ajuda quem elegeu Bolsonaro a diminuir um pouco desse sentimento de culpa. Que fala, fui traído. Fui traído e não quer continuar mais sendo. Então, começa a olhar para outros candidatos. Então, o Ciro cria uma conexão com esse eleitorado. E isso é extremamente importante. E o Ciro vem crescendo nas pesquisas. Então, todo movimento tem que ser muito bem calculado. Esse, na ocasião, eu achei ele interessantíssimo. Os petistas ficaram revoltados. Por que ficaram revoltados? Porque perceberam que a estratégia foi certa.
E agora o Ciro faz um outro movimento, ou reforça um movimento, que é de chamar Lula como criador de ilusões. Porque aí aquele eleitor que lá atrás votou constantemente no PT, mas que fica contrariado, como é que você vai defender Palocci? Como é que você vai defender a tragédia na economia do governo Dilma? Então esse eleitor, ele quando percebe, poxa, é mesmo, Lula criou uma ilusão, e que de fato criou, aí ele vai se colocar na condição de iludido. E isso cria um vínculo com o Ciro, que de um lado ele conversa com o eleitor que se sentiu traído por Bolsonaro, e de outro cria um vínculo com o eleitor que se sentiu iludido com o Lula. E estabelecer vínculos é extremamente importante para quem quer crescer nas pesquisas e ser ouvido, porque aí a partir desse vínculo a pessoa começa a ouvir as ideias do Ciro. Então isso é importante. Ele foi dizer que Lula, o maior vendedor de ilusões, de que o povo tinha ficado tudo bom, tudo casa boa, educado, vida rica. E Bolsonaro é um destruidor de ilusões. E ele tem repetido agora isso insistentemente, eu acho que a gente vai ver isso mais vezes. E aí um ponto importante é porque se o Ciro entra para essa estratégia negando que teve avanços durante o governo do PT, a pessoa olha e fala, não, ele aí tá querendo só falar mal e tal, né? Atacar o Lula, então ele quebra esse vínculo. Mas aí o Ciro reconhece que teve sim alguns avanços, mas nada que justifica essa coisa da gente achar agora que estava tudo mil maravilhas, porque não estava. E aquilo que foi de avanço também, muitos desses avanços se perderam pela falta de reforma estrutural ao longo dos 4 mandatos que o PT teve para fazer mudança e não fez. Aí o Villa constrói um raciocínio, lembra que o Brasil foi o país que mais cresceu durante a década de 30 até a década de 80, e o Ciro, claro, gostou dessa afirmação, porque ele vive repetindo isso também, e reconhece que nas 4 décadas depois foram muito ruins, em especial a última, algo que o Ciro também diz constantemente, e perguntou quais as tarefas de um presidente no dia 1º de janeiro de 2023. Aí o Ciro deu um detalhe aqui que é importante, a gente precisa entender isso. Não é ele, Ciro Gomes, a pessoa em si, mas uma equipe que o Ciro disse é composta, ele fala isso várias vezes, em torno de 600 pessoas qualificadas com profundidade nesse e naquele assunto. Então é isso, é um projeto. Aí ele fala, o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. E ele detalhou alguns pontos, mas assim, focando que a ideia dele é transformar o Brasil numa Espanha, em questão em relação aí a indicadores, por exemplo, socioeconômicos, desenvolvimento humano, renda per capita, matrícula de estudantes universitários, saneamento básico nos lares. Isso em 30 anos. Então você tem uma meta a longo prazo. E aí o Ciro assumiu. E agora? Fazer o quê? Aí tem algumas medidas que devem ser feitas ali num curto prazo. O Ciro vai destacar. E ele ficou ali mais ou menos uns 15 minutos detalhando tudo isso. Eu não vou explorar porque tem feito isso já em outros vídeos. Mas ele fala em propor um novo pacto federativo, reestruturar a dívida das prefeituras, dos estados, chamar prefeitos e governadores para conversar e eles também ajudarem a colocar esse projeto em prática, ajudar as famílias endividadas, também colocando os bancos públicos para reestruturar a dívida dessas famílias, devolvê-las ao mercado consumidor, não só isso, mas com dignidade, sem a necessidade de ficar aí fazendo sacrifícios gigantescos para pagar juros e multas altíssimas. Então o Estado pode entrar para ajudá-las nisso, e é bom para todo mundo, menos para uma elite que lucra com essa que o Ciro chama de nova escravidão. Terceiro ponto, reestruturar a dívida das empresas. E o quarto e último que o Ciro vai destacar ali é restabelecer a capacidade perdida de investimento do setor público brasileiro. Ele vai lembrar que na época do Geisel se investia 2,75% do PIB e hoje está em 0,3%. Ah, mas de onde vem o dinheiro? É outro detalhe importante que o Ciro vai explicar. Que tem um redesenho fiscal, você arrecadar 3 trilhões em 10 anos, mas não é igual o Guedes faz, que é tirando isso do pobre e da classe média. Aí o Ciro vai dar uma breve explicação no corte das renúncias fiscais, que só por aí você tem em torno de 70 bilhões por ano, já dá 700 bi em 10 anos. Então destacou também a necessidade de cobrar imposto sobre os grandes patrimônios. Mas fica calmo quem eventualmente custou comprar uma casa, um apartamento, um carro, tem até uma chácarazinha. Não, o Ciro está falando para quem tem acima de 20 milhões. Contribui com 0,5%. É de cada R$100, dá 50 centavos para ajudar o país a se desenvolver.
E sobre o imposto de renda, também tem um projeto ali de aumentar a alíquota de quem ganha muito e reduzir de quem hoje está pagando aí a partir de pouco mais de R$ 2.000 já está entrando no imposto de renda. Então é você alargar essa faixa inicial e aliviar também a alíquota dela. E aí o Ciro até esqueceu de detalhar ali a questão das grandes heranças, mas ele tem falado disso sempre em outros espaços e a importância de se investir num complexo industrial e dar um detalhezinho ali de que é preciso retomar a autonomia em refino e acabar com essa política de preços da Petrobras. E um outro detalhe importante, ele vai dizer qual é o único problema do Brasil. Abre aspas para o Ciro. O Brasil só tem um problema: incompetência política. A corrupção é o segundo. Mas a incompetência política, a prostração, especialmente do mundo dito progressista, de abandonar o debate do país para ficar num caudilismo personalista atrasado, puxando a nação brasileira para um passado mentiroso, porque não é verdade que o Brasil era um paraíso em qualquer época do governo Lula. Andou bem? Diz ele. Claro que andou razoavelmente bem, mas isso está muito longe de responder às questões estratégicas que o amigo, no caso o Vila, me perguntou. E o Vila reconhece que o programa do Ciro é ousado, mas como construir uma aliança para viabilizar esse programa? Aí o Ciro vai trazer aquela comparação que ele faz com o Treino Livre, que por enquanto é todo mundo testando aí, sozinho e tal, que ele tem a necessidade de mais para frente atravessar o famoso rio Rubicão. E diz que a agonia dele só vai acabar em julho do ano que vem. Mas lembrando também que a partir de abril todo mundo tem que estar com partido. E aí? O Dória vai estar no PSDB? Não vai? O Moro vai ou não vai? Fulano, Beltrano? Em julho que realmente vai definir quem será candidato e quem será vice de quem. E aí ele dá aqui um outro detalhe importante, porque aqui agora ele vai falar das alianças, algo que ele tem dito aí já há muito e muito tempo, e aqui ele vai incluir um outro partido, que é o Cidadania, do Roberto Freire, o antigo PPS, que o Ciro até já fez parte, inclusive foi candidato em 98 e 2002 por este partido, depois ele rompe com o Roberto Freire. Roberto que mudou muito de uns anos para cá, mas no eventual aliança, o apoio desse partido não deixa de ser importante. E aí ele fala que aposta numa aliança de centro-esquerda, que inclui PSB, ou seja, o Ciro não desistiu do PSB, Rede, PV, Cidadania, claro, o PDT, que é o partido dele, e um pedaço da centro-direita, que ele fala que é o PSD e o DEM, e lá na frente ele vai destacar que dessa possível fusão, sabe lá dizer que revoada vai acontecer com esse novo partido. O Ciro fala, olha, se vai dar certo, só Deus sabe, mas o plano é este. E foi indagado depois sobre São Paulo, como fica a situação, e ele lembrou que São Paulo está vivendo um momento muito conturbado ali, e que o São Paulo é o centro da crise, que é ali que acontece também a maior parte da desindustrialização, e é o centro também da saída dessa crise. E aí ele fala que é necessário observar o que está acontecendo ali. O próprio Dória, que se a eleição fosse hoje, segundo o retrato do momento, ficaria em quinto no estado, mas mesmo assim ele está insistindo que vai ser candidato. E amigos do Ciro dizem para ele que Leite deve vencer as prévias. E que se o Dória não ganha, há a possibilidade, ventilada nos bastidores, do Dória sair do PSDB e ir para o MDB. E o Ciro diz que até já existe um caminho meio que traçado para isso. Uma outra liderança de São Paulo, o Alckmin, está saindo indo para o PSD. Boulos, segundo o Ciro, está sendo enganado por Lula. Datena filiou-se no PSL com a promessa de que será candidato a presidente, mas, de repente pode não acontecer isso e o Datena tomar um outro caminho. Lembrou que o Datena não tem profundidade política realmente, mas é um cara do bem. E que o próprio Ciro esteve na casa do Kassab recentemente e falou com o Alckmin também. Então está se articulando. Bom, e o Ciro no final chegou a se desculpar porque ele disse ter sido prolixo, mas é porque realmente ele ficou ali uns 15 minutos detalhando o que pretende fazer se for eleito. Isso também é importante de vez em quando, porque, repito, o canal do Vila é muito assistido e as pessoas estão carentes de ideias, de projetos que, de fato, transformem o Brasil naquilo que ele tem condição de ser. E nós estamos há muitas décadas parados e o Brasil, de fato, não merece passar por isso. Meus amigos, é isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem quiser ir lá, deixar o like, comentar. Todo engajamento em prol do projeto é super importante. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.